Paz do Senhor a todos, esse é o 5º vídeo da série Estude Comigo Teologia para Pentecostais, com o pastor Walter Brunelli, ok? Volume 1, só que nós estamos focados na história da teologia cristã. Vamos lá, vídeo 5, nós vamos estudar a Epístola de Barnabé, o pastor de Hermas. Eu quero ver como esse vídeo provavelmente vai ser mais curto. O outro ficou bem longo. Quero ver se nesse eu leio para nós, no final do vídeo, o prefácio geral do pastor Silas Malafaia. Em poucas palavras ele resume como é que foi o contato dele com o pastor Walter Brunelli. E aqui o prefácio do autor. Se eu tiver tempo, se eu ver como é que está o tempo do vídeo, eu consigo fazer os dois, se não, eu faço um só e depois no próximo vídeo o outro. E nos próximos vídeos vamos dar uma olhadinha nos prolegômenos. Eu vou deixar para o final, porque se não for do seu interesse, você já pula para o próximo vídeo. Se for do seu interesse, você acompanha, que vai ser edificante também. Ok? Vídeo 5, está tudo marcadinho no livro. Você está marcando seu livro, está escrevendo, riscando, você já comprou o seu. Além dos nomes dos pais apostólicos citados, há também algumas literaturas que gozaram de respeito e de acatamento por um tempo, isto é, as epístolas de Barnabé e do pastor de Hermas. A epístola de Barnabé foi escrita por alguém que se quis passar por ele, o companheiro de Paulo, na primeira viagem missionária. Essa epístola foi escrita em Alexandria entre os anos 70 e 135 depois de Cristo. Meu Deus, 70 até 130, 65 anos. Então, teve um ponto daqui até aqui, 65 anos. Pode ter sido no ano 70 ou 65 anos depois, lá em 135. Então, um tempo bem vago, assim, pode ter sido lá no início, mas se foi nos anos 70, Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Uma vez eu falei, foi o ano tal sobre a morte de Jesus. A gente uma vez me criticaram, mas Jesus morreu, mas ressuscitou e subiu aos céus. Sim, mas eu estou falando do ano. Tipo, o ano que Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, foi por volta do ano 33. Tem os 5 anos de intervalo ali, mas mesmo assim, foi antes dos anos 40. Então aqui teria sido por volta de 30 a 40 anos, 30 e poucos anos após a ascensão de Jesus aos céus. Então, provavelmente pode ter sido, na minha opinião, pode ter sido Barnabé. E se foi 135 anos depois, já teria sido um bom intervalo. Seu autor é desconhecido, mas pelo escrito devia conhecer alguns apóstolos como Apolo, o companheiro de Paulo da segunda viagem missionária. A exemplo do comportamento gnóstico em relação ao Antigo Testamento, seguido por Clemente de Alexandria e Orígenes, essa literatura oferece uma interpretação alegórica para o Antigo Testamento. 15. Quem diz isso? 15. Aqui. Vai falar da alegoria. A alegoria foi adotada pela escola de Alexandria como forma de interpretação do Antigo Testamento. Então, você lembra uma coisa, alegoria, Alexandria. Alegoria, Alexandria. Aí depois, histórico-gramatical, Antioquia. Mas Antioquia não tem nada a ver com história gramatical, não tem. Mas a alegoria com Alexandria, o outro você já entende qual é, ok? Então já te dá um bom atalho. Eu não sei se nesse vídeo já me apresentei, rapidinho. Onde nós paramos? Alexandria, não. Aqui. Rapidamente, paz do Senhor a todos. Sou vosso amigo, vosso irmão, Mário Júlio. Sou apaixonado pela Bíblia, sou apaixonado por teologia e eu quero estudar junto com você
esse livro do pastor Walter Brunelli. Na descrição, link para comprar. Na descrição, link para assistir todos os vídeos da série. E vídeo que segue, vamos lá. Sem enrolação, direto ao assunto. Eita. Ele esforçou-se também para demonstrar que a Igreja de Cristo substituiu o povo judeu. Então, isso aqui é a expressão de Barnabé. Esse equívoco é sustentado até hoje por grande parte da cristandade, especialmente pelos pós-tribulacionistas. Ok? Ele esforçou também que a Igreja de Cristo substituiu o povo judeu. Então, que Deus levantou Israel e depois, através da cruz, vou botar uma cruzinha de Cristo, Israel, Deus excluiu Israel, Deus abandonou Israel, para ele Israel morreu, e a partir de hoje, a partir daquele momento, veio para Deus existir somente a igreja. Só que uma coisa, Israel continua sendo Israel continua sendo o povo de Deus. Mas e a igreja? A igreja também, são dois pontos diferentes. Israel, a relação deles é com Deus Pai. Igreja, a relação deles é com Jesus Cristo. E aonde fica o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que busca o perdido. É aquele que vai atrás do perdido. Então o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele trazia Israel toda vez que estava perdido de Deus, afastava-se de Deus, ele trazia Israel de volta para Deus. E a igreja, ele vai atrás das nações, atrás de todo mundo que não conhece o Senhor Jesus Cristo e buscá-la de volta. E a igreja, toda vez que alguém da igreja, ou uma pessoa, uma comunidade está se afastando do Senhor, a função dele é trazê-los de volta. Então Israel continua sendo Israel continua sendo Israel de Deus. Mas eles mataram Jesus, sim, mas se Jesus não morresse através de Israel, se Jesus não morresse, a igreja não existiria. Então nós devemos também, mas hoje há muitos judeus que estão servindo e buscando ao Senhor Jesus. Ok? Então Israel continua sendo Israel de Deus, a igreja é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo continua buscando todo aquele que está perdido. Então toda vez que você falar de Jesus para alguém, o Espírito Santo vai lá, vai agir e vai trazer essa pessoa de volta. Então essa função da Epístola de Barnabé querendo afastar a ideia que Israel seja o povo de Deus, esse equívoco é sustentado até hoje por grande parte da cristandade, especialmente pelo pós-tribulacionista. Ok? Quando você vê um pós-tribulacionista, eles vão ter sempre essa visão, os quais se baseiam em Gálatas 6,16, onde Paulo chama a igreja de Israel de Deus. Só que um não desqualifica o outro, ok? Um não desqualifica o outro. Mesma coisa que chamar Jesus, comparar Jesus com Moisés, não quer dizer que Moisés deixou de ser Moisés. A história de Moisés continua ativa. Dizer que Jesus veio para, sendo filho de Davi, veio para completar, veio para, como descendente do trono de Davi. A história de Davi continua sendo a história de Davi. Jesus é um descendente de Davi. Ele recebeu o trono de Davi, só que tudo que Davi fez continua valendo. A obra e a missão de Davi foi completa, entendeu? Então Israel continua sendo o Israel de Deus. Mesmo que a igreja hoje venha a ser o novo Israel de Deus, o Israel de Deus continua sendo Israel. Ok? Porque lá no final da tribulação, quando as nações tentarem destruir Israel, quem vai salvar Israel será o Senhor Jesus, que irá pisar no Monte das Oliveiras, destruir ao meio e repartirá ao meio, e vai salvar Israel, destruindo as nações os exércitos que tentarão matar e destruir Israel, e eles verão Jesus e dirão: és verdadeiramente tu, o nosso Messias, a qual nossos antecedentes, nossos pais mataram. E Jesus reinará sobre essa nação, sobre esse povo, durante 1000 anos, espalhando-se por toda a terra reconstruída por Deus. Então Israel continua sendo Israel. Mas
essa oliveira, essa figueira não nasceu mais frutos. Sim, não nasceu mais fruto, mas ela continua sendo a figueira de Deus, continua sendo Israel de Deus. Ok? Ora, essa é uma expressão figurada e tem um sentido meramente espiritual. O Israel étnico permanece. Quando Israel voltou a ser um Estado reconhecido pela ONU, aquela nação deu cumprimento às profecias bíblicas. Deuteronômio 30, 1 a 10 e 1 Reis 8, 46 e 52. Vai demorar muito mais tempo, então vou focar no estudo. Podemos depois, se você pedir no próximo vídeo, posso voltar e ler, comentar um desses versículos. Isaías 43, 5 e 6, Jeremias 16, 14 ao 16 e Jeremias 29, 12 a 14. Há um divino plano escatológico em andamento e será cumprido em Israel, Romanos 9 ao 11. O equívoco da epístola de Barnabé não pode ser aceito como dogma. Israel é Israel e igreja é igreja. A epístola de Barnabé é bastante legalista, rigorosa e procura levar os crentes a entenderem que a salvação requer um elevado padrão de vida moral. Ok? Entendeu? O pastor de Hermes. O que acontece com os pós-tribulacionistas? Eles dizem que, eu vou ter que explicar, vou ter que trazer um entendimento, senão vai ficar vago isso, você não vai entender. Nós cremos que a igreja, quando chegar o fim dos tempos e a igreja for arrebatada, vai começar 7 anos tribulação, ok? E Cristo volta com os santos salvos, com os anjos e destrói os exércitos que querem destruir Israel, mata, acaba com todo mundo, e aí começa 1000 anos. Depois, Jesus entrega o trono para o Pai, e Deus, Pai, vai governar eternamente um novo céu e uma nova terra. A gente, mas Deus vai reconstruir a terra aqui, vai reconstruir esse céu, não. Porque diz que esse novo céu e nova terra não haverá sol, porque o Senhor será o nosso sol. Então não vai haver sol, não vai haver lua, vai ser somente Deus Pai que vai iluminar. E um novo céu, nova terra, novo, não quer dizer renovado. O que é renovado? Que teve vida, perdeu a vida e foi renovado. Reavivado. Avivado, aquele que nunca foi avivado antes, ele foi avivado agora. E reavivado, aquele que teve vida, perdeu vida e teve vida novamente. Então, novo céu é um céu que nunca existiu. Nova terra é uma terra que nunca existiu. Ele é nova. Ele é novo. É o meu pensamento, o meu ponto de vista, ok? Mas mas não é o tema agora. O que os pós-tribulacionistas desacreditam? Que quando chegar no tempo que Jesus vai voltar à igreja, Jesus vai voltar, vai arrebatar a igreja e só. Porque eles entendem que esses 7 anos de tribulação, eles entendem que está incluído dentro da época da igreja. Então, nós estamos vivendo na tribulação. Então, o diabo está fazendo isso. Eles alegorizam como se nós já estivéssemos vivendo essa tribulação. Os 1000 anos, eles dizem que acontece espiritualmente os 1000 anos agora. Porque esse período que vai acontecer, acontece, mas só espiritualmente. Entendeu? E esse novo céu e nova terra diz que vai ser quando a igreja subir e deu, vai acabar tudo. Mas a Bíblia diz, em Apocalipse diz, tudo que a Bíblia falou até hoje se cumpriu. E se Apocalipse diz que vai acontecer dessa forma, assim, desse jeito, assim vai ser. Não precisamos alegorizar Apocalipse. Vai acontecer como está escrito ali. Só que aí o que eles dizem que a igreja substituiu Israel. Então eles, para poder dizerem essa parte aqui, ó, quando Jesus vem e destrói Israel, eles dizem que quando Jesus veio a primeira vez já destruiu Israel. Só que espiritualmente, então Israel já foi destruído. Esse Israel que existe para eles não é Israel de verdade, entendeu? É somente uma instituição, uma nação que não tem nada a ver com Israel antigo, é somente homens querendo ganhar dinheiro e querendo assumir a terra prometida.
É mais ou menos assim que eles entendem. Pode vir alguém aqui e me dizer que eu estou totalmente errado, mas ele vai tentar explicar e vai explicar o que eu estou dizendo aqui. Um pós-tribulacionista vai dizer tudo está errado e vai explicar, e no final das contas o que ele vai dizer vai ser o que está escrito aqui. Ok? Então não adianta eu saber uma coisa, eu ter essa informação, nós estamos aqui para estudar junto e eu não trazer essa informação para você. Ok? Vamos para o pastor de Hermas. Pastor de Hermas teve vários concílios, reunião, concílio, para tentar várias reuniões, discussão, bastante discussão, reunião, concílio, discussão, para descobrir quais são os livros. No último concílio, estava lá em discussão Tiago. Qual era o outro? Judas. Quase não entraram no cânon do Novo Testamento. E estava lá pastor de Hermas. Nós podíamos ter na nossa Bíblia o livro PH, que seria pastor de Hermas. Passou o Tiago, passou o Judas. Eu acho que a segunda ou terceira carta de João também estava. Eu sei que esses estavam ali por um fiozinho, sabe? Um fiozinho. Para arrancar ele ou para colocar no finalzinho. Entrou o Tiago, entrou o Judas, entrou as cartas de João, segunda e terceira de João. Apocalipse já estava dentro. No finalzinho, no último minuto. Já viu um filme, alguma coisa, quando um monte de gente assim se agarra no ônibus, num carro ou num caminhão, assim, todo mundo sobe, e daqui a pouco, quando todo mundo agarrou a porta do ônibus, alguém agarrou ali, ficou na beiradinha, e quando o carro, o caminhão, o ônibus arranca, aquele que estava só agarrado assim, cai pra fora, assim, tipo, passou de Hermes, ficou agarradinho assim, no último concílio, no último minuto, foram lá e tiraram o pastor de Hermas. Foi excluído do cânon, o Espírito Santo não permitiu que ele entrasse no cânon, e aí os outros livros entraram. E aí se fechou os 27 livros do cânon sagrado, o Espírito Santo dirigiu, controlou os 4 evangelhos, tudo que entrou foi conduzido pelo Espírito Santo. E o pastor de Hermas ficou de fora. Então, se você quiser saber o que poderia ter entrado no cânon sagrado, ver o pastor de Hermas. Pastor de Hermas, ele quase participou da nossa Bíblia. Quase que foram 28 livros, quase que ela esteve aí escrita no seu manual de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Outra literatura que ganhou destaque foi o documento chamado Pastor de Hermas. Seu autor pode ter sido Pio, bispo de Roma, em 140 a 145. Esse manuscrito narra uma série de visões de um anjo que se denomina pastor. Então é um anjo, se denomina pastor, e dá a Hermas o significado de cada uma delas. Uma série de visões de um anjo, então ele vai dar o significado dessas visões. De difícil compreensão, subentende-se dessa escritura que as revelações são preventivas, pois dizem respeito a algumas perseguições e que as forças das trevas estariam movendo-se contra os cristãos. Assim como a Epístola de Barnabé, o pastor de Hermas, também uma literatura moralista. Embora admita o perdão de Deus, essa carta é bastante assustadora e anda na contramão da doutrina da graça pregada pelos apóstolos de Jesus. A misericórdia de Deus não é abundante e há somente uma chance de perdão para os pecados, o batismo. Olha só, olha o que o pastor de Hermas falou. Há somente uma chance de perdão para os pecados, o batismo. Esse perdão é garantido enquanto a pessoa andar no caminho da retidão. Tal posicionamento legalista desestimulava os novos crentes a desejarem o batismo, misericórdia de Deus. As pessoas têm que aceitar Jesus e querer o mais rápido possível se batizarem nas águas, pois quem crer e for batizado será salvo. Então eles negavam o batismo, eles adiavam quanto podiam, afinal, queimar o cartucho, temiam queimar o cartucho diante de Deus, porque tu segue uma vida com Cristo,
Aí você tem chance de pecar, de errar. Quando você se batizava, aqui as águas, você descia as águas e voltava. O que é a palavra batismo? Batismo significa mergulhar alguém. Não é você mergulhar sozinho. Quando você é mergulhado por alguém, alguém te joga para dentro e te puxa de volta. Isso é batismo. Então o batismo ele é para o mergulho. Eu respeito o batismo quando joga uma canequinha de água por cima. É válido, exemplo, para uma pessoa doente ou uma situação que não tem água. Não tem onde a pessoa mergulhar, e a pessoa quer receber a Cristo, mete água por cima e está batizado. Se for batizado em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá valendo, manda ver e vida que segue, tá pronto para seguir servindo a Cristo. Se que tenha condições de descer as águas e mergulhar nas águas, a palavra batismo significa mergulhar alguém dentro das águas e voltar, ok? Então as pessoas tinham esse medo. Ainda havia outras questões éticas altamente rigorosas nesse documento, relacionadas ao casamento, ao divórcio, às riquezas, à cidadania e ao teste às profecias. Uma vez divorciada, a pessoa nunca mais poderia se casar, não importando qual fosse a razão de separação. A atividade sexual deveria ser evitada até mesmo no casamento. Meu Deus. O pastor de Hermas ganhou muita aceitação entre os cristãos no terceiro e no quarto século, ainda que expressasse a crença certa em relação à criação, ainda mesmo que ela expressasse a crença certa em relação à criação e a graça de Deus revelada por meio da cruz, o documento é um livro pavoroso, espantoso, pois ensina as pessoas a serem crentes assustadas e profundamente receosas de caírem em algum deslize que jamais poderia ser reparado pela misericórdia de Deus, que é restrita. Mesmo com todo o rigor ético, a carta demonstra fraqueza doutrinária na sua cristologia. Jesus é a encarnação do Espírito Santo. Meu Deus, uma pessoa é uma, outra é outra. Não a mesma. Jesus é a encarnação do Espírito Santo, o que ficou conhecido historicamente como a cristologia do Espírito. Essa epístola chegou a fazer parte no cânon do Novo Testamento por algum tempo. Alguns pais da igreja, como Irineu de Leão, Clemente de Alexandria, Orígenes e Atanásio, aceitaram como escritura, mas ela não pôde permanecer entre os livros inspirados. Atanásio acabou rejeitando-o como livro. Obrigado, Atanásio. Obrigado, Atanásio. Mais uma vez, você que está assistindo comigo aí, leu comigo tudo que eu falei, vamos junto. Obrigado, Atanásio. Atanásio acabou rejeitando como livro canônico posteriormente. O fechamento do cânon do Novo Testamento deu-se em 367 d.C., com a lista dos 27 livros de Atanásio, conforme temos hoje. 367. 36 depois de Cristo. 365 anos. Quer ver uma coisa? Vamos ver se você vai conseguir memorizar. Qual foi o ano do cânon do Novo Testamento? Quantos dias tem um ano? 365. Quantos dias tem um ano bissexto? 366. Mais um dia, 367. Então, é um dia depois do ano bissexto, só que em anos. O ano bissexto tem 366, então você lembra que o cânon do Novo Testamento, no ano de 367, depois de Cristo, por Atanásio. Eu tenho que, para mim memorizar, eu tenho uma dificuldade para memorizar versículos. Deus me dá sabedoria para interpretar. Eu consigo entender, consigo interpretar, consigo trazer várias, sabe? Mas eu tenho uma dificuldade para, se eu memorizasse os versículos, para mim era muito melhor. Mas eu estou pedindo para Jesus me dar sabedoria, me dar entendimento para conseguir memorizar, e eu tenho que fazer essas relações. Se eu me lembrar o ano bissexto, botar mais um, foi o ano em que o cânon foi fechado por Atanásio. Sabe quando tu pega
um pacote. Vou pegar um, sabe aquele pacotinho? Aqui. Eu vou pegar e vou botar um nó. Eu vou dar um laço. Eu vou atar bem forte. Vou atar bem forte. Ata. Sabe o que está aqui dentro? Está fechado, né? Então aqui dentro, aqui, um pacote, um saco de pano. Um saco de plástico. Um saco de couro. Qualquer saco. A bolsa. Eu pegar aqui e dar um nó bem forte que tá aqui, ninguém vai conseguir tirar, porque ele está atado. Então aqui é o cânon. Foi um dia depois do ano bissexto. O ano bissexto é 366, então 367 depois de Cristo. Foi o ano. E aqui é o cânon. Está dentro de um saco fechado. E bem atado. Quem foi que atou ele foi Atanásio. O que ele ata, o que Atanásio ata, ninguém desata. Misericórdia, Jesus. Tchê. Brincando uma coisa séria. Mas assim, ó. Quando que foi o cânon? No ano bissexto é 366. Foi no ano 367. Quem foi que fez? Ele atou o cânon de uma forma que ninguém conseguiu desatar. Foi Atanásio. Ok? Ele era o pai da fé, eu acho. Não sei se depois eu vou pesquisar. Mas os 27 livros foi por Atanásio. 27 no ano 367. Ok? Se você memorizar dessa forma, você nunca mais vai esquecer. E aí, quando você estiver conversando com alguém, você vai ter essa informação na sua mente e a pessoa vai dizer que legal, os 27 livros foram canonizados, foram colocados, fechados dentro de um pacote perfeito no ano 367 por Atanásio. Ele ata e ninguém desata. Ok? Tomara que você consiga memorizar e tenha achado interessante essa ideia. Então aqui nós encerramos. Se tiver mais informações, traga nos comentários que eu trago nos próximos vídeos. Vou fazendo os recautes. No final dos vídeos eu vou trazendo esses comentários. Olha, queria só trazer lá no vídeo tal uma explicação a mais, um comentário. Então você pode participar. Agora, se você quiser já partir para aqui, esse aqui é vídeo 5. Vídeo 6. Ok? Vamos aqui as grandes heresias. O gnosticismo. Vamos tratar sobre o gnosticismo, sobre o marcionismo. Se algum vídeo desse eu trazer alguma informação que me atrapalhe, alguma coisa, vocês me perdoem porque eu estou tentando trazer o mais espontâneo possível. Então, nesse momento, se você quiser, pula para o vídeo 6. Ou se quiser aguardar aí, siga. E nós vamos ver aqui o prefácio. Aqui temos a capa. Aqui, História da Teologia. E depois nós vamos estudar Bibliologia e Teontologia, que é o estudo da Bíblia e Deus Pai. Walter Bonelli. Aqui. Página catalográfica. Ok. Vamos ver aqui. Prefácio geral. Estudo da Bíblia. Pastor Silas Malafaia. Estudo a Bíblia há vários anos e, dentre todas as fontes que têm servido de ajuda aos meus estudos, sempre tive um interesse e um respeito todo especial pelas teologias sistemáticas. Porém, sempre senti falta de uma teologia que tratasse sistematicamente dos assuntos teológicos sobre a visão pentecostal. Eis que certo dia fui procurado pelo pastor Walter Brunelli, meu amigo de muitos anos, então sou conhecido há alguns anos, informando-me que estava trabalhando em uma teologia para pentecostais. Conversamos longamente sobre a conceituação, o conteúdo, o lastreamento do projeto e finalmente cheguei à conclusão de que eu estava diante da preparação de uma obra escrita sob uma ótica nova, original e prática. Imediatamente assumi o compromisso de abraçar editorialmente aquele projeto e colocá-lo em nosso cronograma de lançamento. Todo pastor necessita de ferramentas
teológicas ricas, diversificadas, de texto acessível e construídas sob rigor acadêmico. Essa teologia para pentecostais, uma teologia sistemática expandida, é uma obra com estes e outros méritos, abrangendo os 10 temas da teologia sistemática. Pastor Brunelli disserta de maneira expandida sobre bibliologia, tá vendo certinho? Tá focado, tá? Bibliologia, estudo sobre as escrituras; teontologia, estudo sobre o ser de Deus; cristologia, estudo sobre a pessoa de Cristo; pneumatologia, estudo sobre o Espírito Santo; angelologia, estudo sobre os anjos; tropologia, estudo sobre o homem; abartiologia, estudo sobre o pecado; soteriologia, estudo sobre a salvação; eclesiologia, estudo sobre a igreja; escatologia, estudo sobre as últimas coisas. E ainda brinda-nos, os leitores, com mais 2 estudos: a história da teologia cristã, a qual nós estamos estudando, e a história do movimento pentecostal. Todo esse arsenal de conhecimentos é o resumo dos estudos de um pastor que sempre dedicou-se ao aprendizado e ao ensino ao longo de sua vida. Em minha opinião, Walter Brunelli é, entre nós, ministros pentecostais, uma das mais autorizadas vozes na ministração do ensino da Palavra de Deus, tanto pelos conhecimentos que tem reunido, como pela experiência de cátedra. Tê-lo na lista de nossos autores nacionais com uma obra de tamanha envergadura é algo que nos honra, pois agregará enorme valor ao nosso catálogo. Tenho certeza que, publicando essa obra, a editora Central Gospel estará facilitando a formação curricular de milhares de estudiosos da Bíblia e tornando acessível aos pentecostais uma teologia sistemática expandida destinada a eles. Pastor Silas Malafaia, pastor presidente da ADVEC, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, presidente da editora Central Gospel, que agora é Max, editora Central Gospel Max. Psicólogo clínico, conferencista internacional e pastor evangélico. Gente, prefácio do autor. Vamos para 30 minutos de vídeo. Vou fazer uma leitura rápida. Nos próximos vídeos, no final, nós vamos para os prolegomenos. Jamais pensei escrever uma obra volumosa. Eu não teria escrito uma linha sequer se pensasse que o desafio era chegar a 4 volumes. Do mesmo modo que Moisés certamente pensaria 2 vezes antes de aceitar o desafio de tirar os hebreus da terra do Egito, se Deus lhe dissesse que o processo todo levaria 40 anos. Mas Deus não conta tudo. Algumas coisas simplesmente acontecem. Eu escrevia uma revista de escola bíblica dominical para atender algumas centenas de igrejas do Brasil. Depois de 7 anos escrevendo, constatei que havia tratado sobre todos os temas que compõem a teologia sistemática. Foi quando meu filho, Ricardo, me incentivou a juntar aquele material e fazer dele um livro, juntando com outras anotações que eu tinha para as minhas aulas em seminários. Constatamos que o material reunido poderia até ser transformado em 2 volumes. O pastor Silas Malafaia foi ainda mais longe comigo, desafiou-me a dobrar o tamanho da obra. Não hesitei, mas sei quanto isso me custou. Foram meses de extenso labor diário. Se a minha equipe de trabalho não me socorresse junto à igreja que pastoreio, eu não teria conseguido. Mas os obreiros que Deus levantou para estar ao meu lado, levantando os meus braços, a compreensão da igreja, a paciência da minha esposa e o incentivo de alguns amigos, contribuíram para que esta obra fosse concluída. Depois de concluir alguns capítulos, percebi que poderia ter avançado ainda mais nas minhas pesquisas e dos meus escritos. E certamente eu faria se o tempo com o meu editor não estivesse tão escassos. Constatei também que
Faltaram algumas notas bibliográficas nas minhas antigas anotações, aquelas usadas para lecionar, mas seria um desperdício não incluir aquele material. Reconheço que ainda há muito a ser escrito sobre a teologia pentecostal e incentivo outros escritores a elaborarem mais peças literárias nessa área. Felizmente, existe hoje uma nova geração instruída em bons seminários, possuidora de grande saber teológico e que pode oferecer à igreja muita literatura teológica saudável. Chegou o tempo de nós, pentecostais brasileiros, produzirmos uma nossa própria teologia. Até hoje temos dependido dos teólogos reformados, cujos aspectos doutrinários divergem dos nossos em alguns pontos, mas eles têm sido grande canal de bênção para nós. O que dizer de gigantes da teologia como Charles Hodge, August Strong, Wayne Grudem, Louis Berkhoff, Lewis Schaeffer, Robert Culver, Frank Ferreira, Alan Might, Norman Geisler e outros, cujas obras têm sido extraordinárias fontes de pesquisa para nós. Já as teologias sistemáticas que temos são, na maioria, elementares porque não adentram os temas mais polêmicos do campo doutrinário, talvez por falta de material doutrinário mais apologéticos e contextualizado à nossa realidade pentecostal brasileira. Tenhamos perdido tantos jovens seminaristas para algumas denominações históricas quando eles poderiam ser canal de bênção dentro do meio pentecostal. Depois de mais de um século de história, a Igreja Pentecostal brasileira fez grandes conquistas, mas no campo teológico ainda tem muito a ser feito. A Igreja Pentecostal brasileira notabilizou-se por seu crescimento devido a isso, devido a isso, fragmentou-se em muitos grupos com características próprias, em uma extensão que vai do chamado pentecostalismo clássico até os mais bizarros casos de extravagâncias místicas e desatinos éticos, causando vergonha à causa do Evangelho. Respirar um pouquinho? Vamos lá. O fenômeno pentecostal brasileiro tem sido alvo de dissertações de mestrado e tese de doutorado. Ele forma hoje uma gama tão extensa de modelos dentro do chamado neopentecostalismo que será precioso criar novas metodologias de pesquisa para poder compreendê-lo. É urgente a necessidade de se trazer de volta para a palavra essa vasta massa de pentecostais que anda à deriva sem saber exatamente o que crê e conduzi-lo para um bom nível de entendimento para que cresça sadia. As nossas crenças já passaram pelos testes da ótica teológica, já foram suficientemente bombardeadas pelos experts do biblicismo cristão e já foram acusadas de portar heresias. O nosso povo já sofreu discriminação assintosa das denominações históricas, até mesmo endemoniados fomos chamados. Quanta literatura foi escrita para desmerecer os pentecostais, chamando-os de seita, embora muita coisa tenha mudado e há ainda escritores famosos, principalmente nos Estados Unidos, que tratam os pentecostais como povo inferior, acusando-os de proferir blasfêmias contra o Espírito Santo quando fala línguas estranhas. Tá focado? Tá. Vamos lá. Essa obra não tem o propósito de desabafar ressentimentos e nem mesmo de polemizar com os que pensam de modo diferente, principalmente no campo da soteriologia, da pneumatologia e da escatologia, antes ou de demonstrar o modo pentecostal de compreender as Escrituras. Claro que em alguns casos não é possível aceitar o ponto de vista historicamente aceito pelos reformados sem expressar o contraditório. Tais divergências, porém, não são feitas com o tom desrespeitoso, porque todos devemos reconhecer que a Bíblia Sagrada, por estar tão acima de todos nós como infalível palavra de Deus, apresenta texto que às vezes favorece um lado do que o outro, e isso requer de todos nós
a postura humilde e paciente do discípulo que sabe que, no tempo certo, tudo será descoberto. Respira. Vamos lá. Estamos chegando à reta final aqui. Submeti a cada capítulo a uma apreciação de colegas competentes para fazerem a sua avaliação, apresentarem sugestões e, por fim, honrarem-me com uma palavra de abertura. Assim, o leitor observará que a cada capítulo há um prefácio. Vai aqui a minha palavra de gratidão a esses irmãos que se deram ao trabalho de examinar respectivamente a cada texto que prefaciaram. A minha gratidão também se estende aos outros amigos que contribuíram direto e indiretamente com essa obra, às vezes trazendo um livro para consulta, outras vezes gastando horas comigo, lendo e relendo alguns textos, como o pastor Dr. Arthur Moratelli Bittencourt, pastor Magno Paganelli, pastor Wellington Mariano, o hebraísta Marcelo Oliveira, o pastor Isael Araújo, que ofereceu algumas sugestões da história do Pentecostes, o Dr. Jefferson Neto, o pastor Osmar Goulart da Silva, Osmarzinho, e a minha equipe de trabalho composta pelo meu filho Ricardo, o Tiago Hishibashi, Israel Felipe e o professor Isaldi Tavares. Que Deus os recompense pela consideração a mim. Como pastor pentecostal nascido e criado da Assembleia de Deus, carrego comigo o legado de uma teologia herdada, primeiro dos meus pais, que, embora fossem pessoas simples, eram seguros na doutrina, do pastor Alfredo Heikel, em memória, que foi meu pastor desde a minha infância, homem sério e abalizado nas escrituras, do meu tio pastor Delfino Brunelli, em memória, que me introduziu no ministério pastoral e que gastava horas comigo transmitindo os fundamentos da fé pentecostal, os dos meus professores, embora não fossem pentecostais, como o Dr. Russell Shedd, com quem aprendi a ler as escrituras, o Dr. Richard Sturz, em memória, Richard Sturz, com quem aprendi a pensar sistematicamente, o Dr. Karl Lacker, com quem aprendi a pregar expositivamente, a todos esses a minha palavra de gratidão. Dedico essa obra a todo o povo evangélico, em especial ao povo pentecostal, aos líderes das denominações pentecostais que, com seriedade, fazem a obra de Deus com amor à causa e profunda paixão pelas almas. É tempo de ajustarmos nossos pontos doutrinários e convergirmos para os temas que nos são comuns, fincando os pés na revelação que nos leva à experiência e garante-nos convicção da fé que professamos. Pastor Walter Brunelli. Ok, gente? Você que seguiu até agora, muito obrigado. Se você já pulou esse vídeo, pro próximo você não vai receber o meu agradecimento porque eu não estará assistindo. Gente, Jesus abençoe vocês e vamos lá. Vida que segue e vídeo daqui a 3, 2, 1, foi.